Vou começar agora a apresentação sobre os métodos de resolução de EADs de primeira ordem. Os três métodos que eu escolhi foram as variáveis separáveis, equações homogêneas e equações de Bernoulli. Começando agora com as variáveis separáveis. Bom, esse método de resolução das equações diferenciais é um dos mais simples que tem. E ele trabalha com as equações diferenciais de primeira ordem que tem variáveis separáveis, como já é dito no nome, né? Então a gente consegue resolver por esse método quando a gente tem uma equação diferencial que nos permite descrever desta forma. Ela permite ser escrita dessa forma, certo? Esse h de y, ele não pode possuir x, e esse g de x não pode possuir y. Dentro das variáveis separáveis, a gente tem um caso especial, que é quando o h de y é igual a 1. Aí, nesse caso, a gente terá que d de y é igual a g de x vezes d de x, certo? Então, nesse caso, basta a gente aplicar a integral nos dois lados, nesse caso especial, e a gente encontra como solução y igual a integral de g de x dx mais c, como é mostrado aqui. Bom, podemos dizer que uma equação é separável quando tivermos d de y sobre d de x igual a um produto ou um quociente de duas funções, h de y e g de x. No caso do quociente, a gente tem que dy dx é igual a h de x sobre h de y, g de x sobre h de y. Então a gente pode escrever a equação separável como a gente passa o h de y multiplicando. E então a gente tem aí que h de y e o d de x multiplicando para o outro lado, isolando o h de y e o d de y de um lado da equação e o g de x e o d de x do outro lado da equação. Então, a gente basta integrar dos dois lados. Então, integrando dos dois lados, temos a integral de h de y dy igual a integral de h de g de x dx mais c. No caso do produto, a gente tem dy dx igual a o produto de duas funções. São elas g de x e h de y. Podemos escrever essa equação separável como d de y sobre h de y, passando o h de y dividindo e passando o d de x multiplicando. Agora basta integrar dos dois lados da equação. Integral de 1 sobre h de y dy é igual a integral de g de x dx mais uma constante c. Agora vamos ver um exemplo para entender melhor este método. No exemplo ele nos diz: encontre uma solução explícita para o problema de valor inicial dado. O problema a equação que ele nos dá é esta, com o problema inicial y de menos 1 igual a menos 1. Então temos que a equação é x ao quadrado vezes dy dx igual a y menos xy. Então, organizando esta equação, temos que x ao quadrado é igual a dy sobre dx igual a gente pode colocar aqui o y em evidência. Então temos que y é igual a 1 menos y vezes 1 menos x é igual a este termo aqui. Então, passando o y dividindo e o dx multiplicando, temos. E passamos também esse x ao quadrado dividindo. Então temos que dy sobre y é igual a 1 menos x sobre x ao quadrado dx. Agora já temos as equações separadas. As variáveis já estão separadas. Então, depois da gente organizar a equação, deixando o h de y de um lado e o g de x do outro, como eu já falei, organizando a equação, basta aplicar a integral dos dois lados. Então, aplicando a integral dos dois lados, temos a integral de d de y sobre y é igual a integral de 1 menos x sobre x ao quadrado dx. Agora a gente tem que resolver essas integrais. Resolvendo as integrais, temos a integral disto é ln de x y mais c, constante de integração, é igual a integral de x a menos 2 dx menos dx sobre dx,
dx sobre x. Só fiz separar essa integral em duas. Então aqui temos ln de y é igual a menos x elevado a menos 1, a integral disto, menos ln de x, que é a integral disso, mais a constante de integração. Portanto, isolando o y de um lado, temos ln de y igual a menos 1 sobre x, esse x fica dividindo, menos ln de x, mais C2 menos C1, passou para o outro lado subtraindo. Essa diferença de constantes se reduz a uma só constante, certo? Então a gente tem que ln de y é igual a menos 1 sobre x menos ln de y de x mais c. Então, aplicando a exponencial dos dois lados para a gente encontrar a equação explícita, aplicamos a exponencial dos dois lados. Temos então a exponencial de ln de y. Exponencial está negativa, então ela é o inverso. Então fica 1 sobre a exponencial. E a gente então encontra aí que a exponencial elevada a ln de y é igual a 1 vezes. Aqui é uma propriedade básica da função exponencial, no caso. Quando a gente tem um número, uma constante, um número qualquer, elevado à soma de funções, isso é igual a o expoente, o número elevado a cada função, isso feito um produto. Seria o mesmo que a elevado a m mais n é igual a elevado a m vezes a elevado a n. Então, só fiz aplicar esta propriedade aqui. Se o neperiano é uma constante e c também é constante, essa exponencial se reduz a uma só constante. Então, a gente encontra agora a solução geral. Certo? Encontrada a solução geral, a gente usa agora a condição inicial, que é y de menos 1 igual a menos 1. Então, a gente aplica ela na solução geral. Assim, temos menos 1 igual a 1 sobre menos 1 vezes epsilon elevado a menos 1 vezes c. Então, menos 1 é igual a menos epsilon elevado a c. Aqui está menos 1 sobre com o expoente positivo, certo? Então, multiplicando tudo por menos 1, temos que epsilon sobre c é igual a 1. Passando c para o outro lado, multiplicando, temos que c é igual a e. Portanto, a gente encontrou agora o valor de c, da constante. E para encontrar a solução explícita, basta a gente substituir e por c na solução geral. A solução geral é esta. Substituindo por c, encontramos então a solução explícita. Da seguinte maneira. Então, estamos aqui com a solução explícita. Agora, terminando o exemplo de variáveis separáveis, vamos para o exemplo de equações homogêneas. Em equações homogêneas, devemos identificar se a função é homogênea. Então, quando f, a função, satisfaz a seguinte propriedade, ela é uma função homogênea. Tem que satisfazer esta propriedade. F de t de x, t vezes x, t vezes y é igual a t elevado a n vezes f de xy. Este n pertence aos reais. E então podemos dizer que f é a função homogênea de grau n. Uma equação diferencial de primeira ordem da forma m de xy dx mais n xy dy igual a zero é homogênea somente se as funções m e n forem funções homogêneas.
e elas ainda têm que ter o mesmo grau, certo? Então, para a gente identificar aí, mt de x, t de y, igual a t elevado a n vezes m de x, y, e n de tx, ty, igual a t elevado a n vezes n de xy. Então, o método de solução das equações homogêneas é por meio de uma substituição algébrica simples. Esta é a substituição, y igual a de x ou x igual a v de y. A mais usada é esta substituição, y igual a de x. Veremos na frente quando usar esta substituição. Bom, agora as variáveis independentes, depois da substituição, são u e v. Então, transformando a equação em uma equação diferencial de primeira ordem separável, se y é igual a x, usando a primeira substituição, então dy é igual a u dx mais x du. Agora a gente substitui isto na equação homogênea. Daí encontramos m de x ux dx mais nx ux vezes, agora a gente troca o dy por toda esta expressão, o dx mais x du, igual a zero. Pela propriedade de equações homogêneas, podemos escrever que x elevado a n vezes m 1u dx mais x elevado a n vezes n 1u vezes u dx mais x du é igual a zero. Multiplicando, temos xn vezes mx du, mu dx, mais, agora a gente multiplica esta por esta e esta por esta. Depois, esta função por esta e esta função por esta. E a gente encontra tudo isso. Agora a gente divide tudo por x elevado a n. Dividindo tudo por x elevado a n, a gente fica com esta equação. Daí temos que dividir tudo por x vezes mu 1u mais u vezes n 1u. Então, dividindo tudo isto por isso, temos dx sobre x mais n de 1u du sobre mu 1u mais u vezes n de 1u igual a zero. A observação é que a gente não deve memorizar essa última fórmula, certo? A gente deve sempre repetir todo esse processo que eu expliquei acima. Como eu falei, a substituição, quando é que a gente vai usar a substituição x igual a vy? A substituição x igual a vy deve ser usada quando a gente tiver uma função m de xy mais simples que uma função n de xy. Ou então, quando a gente fizer a substituição y igual a x e a gente não encontrar integrais difíceis ou impossíveis de resolver. Aí a gente volta e aplica esta substituição. Certo? Agora vamos para o exemplo de equações homogêneas. Bom, o exemplo nos diz: resolva a equação diferencial dada sujeita à condição inicial indicada. Então, a equação que ele nos dá é esta, e a condição que ele nos dá é que y de 1 é igual a 1. Então, primeiramente, a gente tem que organizar essa equação. Então, organizando a equação, a gente passa tudo que está do lado direito para o lado esquerdo. Negativo, é claro, porque está positivo. Está positivo, passa negativo. Igual a zero. Certo? Então, a gente pode identificar as funções m de xy e n de xy. M de xy é quem acompanha dx. Então, temos esta função. E n de xy é quem acompanha dy. Então, temos essa função. Devemos verificar agora se as funções são homogêneas e se elas são de mesmo grau.
para a gente saber se a equação é realmente homogênea, certo? Então, verificando a primeira função m de x, y, a gente verifica ela aplicando aquela propriedade. Daí, encontramos que a função m de x, y é uma função homogênea de grau 2. Grau 2 por quê? Porque o n é igual a 2, certo? Agora, a gente deve verificar se a função n de x, y também é homogênea. Fazemos todos os cálculos aplicando a propriedade que já vimos. E encontramos também que a função n de x, y é homogênea. E também de grau 2, porque n é igual a 2. Portanto, se as duas funções são homogêneas e de mesmo grau, a equação também é homogênea, certo? Então, a gente pode fazer agora a substituição algébrica que nos diz este método. Fazendo a substituição algébrica, temos esta equação. Fazemos a multiplicação. Cancelamos o que pode ser cancelado. São iguais e sinais opostos, então podemos cancelar. Este também é igual a este e tem sinais opostos, então a gente diminui. Então daqui vai embora com este. Daqui sobra esse 3x ao quadrado vezes u dx menos 4x ao quadrado vezes u dx. Sobra menos x ao quadrado vezes u dx, porque aqui é 3 e aqui é menos 4. Então fica menos 1. Repetimos este, porque não foi subtraído com nenhum. E repetimos esse também, que não foi subtraído com nenhum. Agora multiplicando toda a equação por menos 1, para ficar tudo positivo. Agora devemos colocar o du em evidência e o x ao cubo também. Colocando os dois em evidência, ficamos com o x ao quadrado dx mais x ao cubo vezes 4 mais u du. Colocando tanto o du quanto o x ao cubo em evidência desta equação. Devemos dividir tudo por u vezes x ao cubo, para simplificar a equação. Então, dividindo tudo por u vezes x ao cubo, temos esse x ao cubo vai embora com esse x ao quadrado, sobra só x. Esse u divide com esse u, sobra 1. E o dx continua dx. Mais o x ao cubo divide com o x ao cubo, sobra 4 mais u sobre u du, igual a 0. Porque 0 dividido por u vezes x ao cubo é 0. Pronto. Agora a gente tem uma equação separável, certo? Já que a gente tem essa equação separável, vimos anteriormente que a equação separável é mais fácil de resolver. Então, basta aplicar a integral de ambos os lados. Aplicando a integral, temos a integral de dx sobre x mais a integral de 4 sobre u du. Então, apenas mais a integral de du. Eu apenas quebrei essa funçãozinha aqui, certo? E integrei em duas partes. Pronto, resolvendo as integrais, temos que ln de x, que é a integral de dx sobre x, mais 4, que é uma constante, vai para fora, sobra du sobre u. Então, a integral de du sobre u é ln de u. Então, 4 vezes ln de u, mais u, que é a integral de du. Igual a uma constante c. Certo? Aplicando o exponencial em ambos os lados, a gente tem aí que a exponencial elevada a c, a gente tem também que é uma constante. Então, a gente pode substituir ela por uma constante só. Então, esse aqui é o mesmo que um c qualquer. Certo? Então, usando a propriedade, como eu já havia dito,
a propriedade exponencial seguinte: a elevado a m mais n é igual a a vezes a elevado a m vezes a elevado a n. Podemos aplicar aqui. E ficamos com esta função, esta equação. E elevado a ln de x vezes e elevado a ln de u sobre elevado a 4 vezes e elevado a u igual a c. Esse c foi substituído, esse e elevado a c foi substituído por c. Então encontramos que x vezes u a 4 é igual a c elevado sobre e elevado a u. Esse u é o mesmo que o inverso, certo? Então, retomando as variáveis iniciais, temos que desfazer a substituição. Então, se y é igual a x, u é igual a y sobre x. Portanto, teremos esta solução geral. Calculando, substituindo de novo, teremos essa solução geral. Usando a condição inicial, agora devemos usar a condição inicial para encontrar a constante. Então, usando a condição inicial y de 1 igual a 1, fazemos todas as substituições na solução geral e encontramos o c igual a e, o epsilon. Para encontrar a solução particular, basta substituir o valor encontrado para a constante na solução geral. Então, substituindo o valor da constante na solução geral, temos essa equação. Então, a gente deve aplicar de novo a propriedade exponencial. Aplicando a propriedade exponencial, ficamos com essa solução particular. Então, agora vamos para a equação de Bernoulli. Na equação de Bernoulli, devemos dizer que ela é de Bernoulli quando ela está de tal forma mostrada aqui. Certo? Isto é uma equação de Bernoulli. Toda vez que a equação estiver nesta forma, ou for possível botar nesta forma, ela será uma equação de Bernoulli. Este n pertence às reais, e quando n for igual a 0 ou 1, a gente não precisa aplicar substituição nenhuma, porque ela já vai ser uma equação linear. O objetivo desta equação de Bernoulli é encontrar, fazer com que a equação se torne uma equação linear, certo? Então, se n for igual a 0 ou 1, ela já é linear, então não precisamos fazer substituição alguma. Mas quando n for diferente de 0 ou 1, a gente tem que aplicar uma substituição para que a equação de Bernoulli se transforme em equação linear, como eu já havia falado. Então, a substituição que a gente deve fazer é esta: u igual a y elevado a 1 menos n. A substituição. Então, com essa substituição, a gente consegue reduzir qualquer equação de Bernoulli a uma função linear, a uma equação linear, certo? Então, para a gente resolver a equação de Bernoulli, primeiramente a gente tem que reescrever ela dividindo tudo por y elevado a n. Então, a gente pega a equação de Bernoulli e divide por y elevado a n. Então, ficamos com esta equação, depois de dividir. Agora, a gente pode aplicar a substituição de Bernoulli. Então, a gente deve aplicar essa substituição de Bernoulli aplicando a regra da cadeia, certo? Então, aplicando a regra da cadeia, temos que du sobre dx é igual a du, mais u é igual a y elevado a 1 menos n, o du dy vezes dy dx. Então, a gente calcula essa derivada. Então, a derivada disto em relação a y é igual a isso. Então, ficamos com essa equação. Agora, a gente deve isolar de um lado o dy dx. Então, isolando o dy dx de um lado, ficamos com essa equação. Agora, substituindo todo esse termo na equação de Bernoulli, a gente tem isso. Podemos dividir isso por isso. Então, agora a gente deve multiplicar todo mundo por 1 menos n, certo? Então, multiplicando tudo daqui por 1 menos n, reduzimos a esta equação. Agora temos uma equação que depende de p de x e f de x. E que são os termos básicos da equação de Bernoulli. Então, o que devemos fazer é resolver essa equação linear acima. Então, devemos resolver esta equação e fazer
y elevado a 1 menos n igual a u. Com isso a gente vai ter uma solução para esta equação, para a equação de Bernoulli. Então a gente organizou a equação de Bernoulli, fez uma substituição e fez algumas divisões e encontramos esta equação linear. Então vamos para o exemplo. No exemplo temos, resolva a equação de Bernoulli dada. Então esta equação de Bernoulli não está na forma padrão, então a gente deve aí dividir tudo por x, para colocar na forma padrão, porque o x não pode acompanhar esse dy dx. dy dx tem que ficar sozinho. Então dividindo tudo por x, ficamos com isso. Então a gente tem que o n é igual a menos 2. Então o u é igual a y ao cubo. Já que u é igual a y elevado a 1 menos n, se n é menos 2, u é igual a y ao cubo. Agora devemos dividir todos os termos da equação acima por y elevado a menos 2 ou y sobre 2. Então dividindo todos os termos, vamos adiantar aqui para não demorar muito o vídeo. Fazemos todas essas divisões. Então ficamos com esta função, com esta equação. Agora a gente deve fazer a substituição de Bernoulli, aplicando a regra da cadeia, certo? Então, aplicando a regra da cadeia, du, quem é o y ao cubo. Então, aplicando a regra da cadeia, resolvendo essa derivada, encontramos essa equação. Então, a gente deve isolar o dy dx na equação. Então, isolando o y dx, ficamos com isso. Agora, a gente deve substituir esse termo na equação. Todo esse termo deve ser substituído na equação. Bom, substituindo o termo, ficamos com esta equação. Agora temos uma equação linear, então com isso fica mais fácil de resolver. O intuito do método de Bernoulli é, como eu já disse, transformar a equação de Bernoulli em uma equação linear para ficar mais fácil de resolver. Então a gente já aplicou todo o método e conseguimos chegar à equação linear. Agora vamos resolver esta equação linear. Então, para calcular essa equação linear, primeiramente a gente deve calcular o fator integrante. O fator integrante a gente encontra elevando neperiano a p de x dx. Então a gente encontra esse fator integrante, x ao cubo. Então, utilizando o método prático de equação linear, a gente tem que x ao cubo vezes u é igual à integral de x ao cubo vezes 3 sobre x dx. Todo esse termo e este saíram da equação anterior. Então, resolvemos a integral e temos esta equação, agora com uma constante. Então, a gente deve retomar a variável inicial. Retomando a variável inicial, temos que u é igual a y ao cubo. Então, substituímos u por y ao cubo. Agora, devemos isolar y de um lado da equação e ficamos com a solução. Passando o x ao cubo dividindo. Então, x ao cubo passa dividindo, fica 1 mais c dividido por x ao cubo. Isso daqui fica x a menos 3 porque é o inverso. Então, y é igual a raiz cúbica, que aqui está o cubo, passa a raiz cúbica, de 1 mais c vezes x elevado a menos 3. Então, esta é a solução. Agora vamos para a segunda parte do trabalho. Na segunda parte do trabalho, teremos que fazer a aplicação de um ED de primeira ordem. Criei esta questão e a aplicação que eu usei foi a lei de aquecimento e resfriamento de Newton. A questão nos diz: Sara estava na praia de Morro Branco, localizada na cidade de Beberibe, no Ceará, aproveitando suas férias. Depois do almoço, ela decidiu comprar um sorvete para a sobremesa, pois estava fazendo muito calor. O sorvete pesava 250 gramas, e assim que ela tirou do freezer, estava bem geladinho, com uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Depois de 1 minuto fora do freezer, o sorvete estava quente. O sorvete estava com uma temperatura de menos 17 graus Celsius. Na praia estava quente, com 35 graus Celsius. Então a temperatura ambiente era 35 graus Celsius. Se a Sara come 50 gramas de sorvete a cada 2 minutos, qual será a temperatura do sorvete que ela comprou imediatamente quando ela estiver terminando de comer o sorvete? Então temos aí essa questão, criada por mim. Essa lei de Newton nos fala que a taxa de variação da temperatura de um corpo
em resfriamento ou aquecimento, no caso estamos em aquecimento, é igual à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio em que ele está, vezes uma constante K, ou seja, é proporcional, certo? Então temos esta constante de proporcionalidade. Então a gente encontra como a lei, a gente conhece esta equação como a lei de Newton, certo? A lei de aquecimento e resfriamento de Newton. Que esse T é a temperatura, aqui o tempo, temperatura menos a temperatura do ambiente, certo? Então justamente o que ele nos diz. Sabemos que o Tm, no caso, a temperatura do ambiente que está, é uma constante. Então, vamos resolver ela por separação de variáveis. Já que Tm é uma constante, dá para resolver essa equação por separação de variáveis. Passando o T para um lado e o dt para o outro, temos esta equação. Agora devemos aplicar a integral de ambos os lados, pois é separável. Aplicando a integral, chegamos a isto. Fazendo todo o processo da integral, depois aplicando um exponencial, certo? Chegamos a isso. Temos aqui o neperiano elevado a c. Isso também é uma constante, então se reduz a uma constante c. Então ficamos com essa equação. Deixando tudo em função da temperatura, temos a forma genérica, certo? Que nos pede no trabalho. Agora a gente vai resolver com os dados do problema. Os dados do problema são temperatura no tempo inicial, ou seja, no tempo t igual a zero, do sorvete, é igual a menos 20 graus Celsius. A temperatura do sorvete no tempo igual a 1 minuto é igual a menos 17 graus Celsius. E a temperatura do ambiente é igual a 35 graus Celsius. Tomamos primeiramente t igual a zero para calcular o valor de c. Então, tomando t igual a zero, o tzão vai ser igual a menos 20. Então, calculamos o valor de c. Encontrando o valor de c, vamos agora tomar t igual a 1 para calcular o valor de k, que é outra constante da equação. Então, quando t é igual a 1, tzão é igual a menos 17. Então, calculamos dentro da equação genérica, né? Solução genérica. Já substituindo o valor de c que encontramos anteriormente, que é igual a menos 55. Substituímos ela para encontrar o valor de k. Fazemos todos os processos e encontramos um k igual a ln de 52 sobre 55. A questão nos pede a temperatura no momento em que ela termina de comer. Então, para saber disso, a gente deve calcular quanto tempo ela demora para comer. Calculando quanto tempo ela demora para comer por uma regra de 3 simples. Se ela come 50 gramas em 2 minutos, em quantos minutos ela comerá 250 gramas? Então, 50 vezes t igual a 2 vezes 250. Calculamos o valor de t. T igual a 10 minutos. Agora, finalmente, calculando o que a questão nos pede, podemos calcular a temperatura no tempo t igual a 10, que é quando ela está terminando de comer o sorvete. Pegamos a solução genérica. Queremos encontrar a temperatura no tempo t igual a 10. A solução genérica substitui o t por 10. Substituímos o c que encontramos já e o k que também encontramos. Aqui era o valor da temperatura do ambiente. Então, calculamos t igual a 35 mais menos 55 vezes epsilon elevado a menos 0,56. Isso aqui dá menos 0,056 vezes 10 dá menos 0,56. Então, temos mais por menos dá menos, vezes 1. Aqui é o inverso. Então, fica 1 sobre epsilon elevado a 0,56. Então, ficamos com t igual a 35 menos o resultado desta multiplicação, que dá igual a 31,416. Então, 35 menos 31,416 dá igual a t igual a 3,584 graus Celsius. Obrigado pela atenção.